Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, então, em Filipenses 4. Apenas o verso 4. Vamos dar sequência ao que já estamos ouvindo. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero pedir licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Aliás, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estávamos na África do Sul, na missão Kwasi-Zabanto, e uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei fantástica a resposta dela. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus amigos? Seus colegas de trabalho? Os irmãos da sua igreja? É provável que a essas alturas você já esteja criando aí alguns mecanismos de defesa. E dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha história. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumento, mas dá para ser feliz? Um tempo de pandemia, onde mais de 6 milhões de pessoas morreram, onde alguns de nós aqui chorou a dor do luto, de ver um amigo ou um parente sendo ceifado, um tempo de guerra, de crise de todos os lados, dá para ser feliz? Quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu esta carta não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas numa prisão, algemado, sendo acusado pelos seus irmãos, os judeus. E ele escreve dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento, não é um pedido, é uma ordem, não é uma possibilidade, é um imperativo. Portanto, não ser uma pessoa feliz é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus.
Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas notem que Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Me permita outra pergunta. Você tem algum problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta lá também, ou só na minha que fica? De vez em quando alguém fica doente, ou até você fica doente também, ou só eu que fico? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de imperativa, é também ultra circunstancial. Eu não perguntei se você está feliz. Estar feliz é uma situação contingencial. Ninguém que fica doente, pelo fato de estar doente, está feliz por isso. Ninguém sofre um acidente e pelo fato de ter sofrido um acidente, está feliz pelo acidente. Ninguém sepulta um ente querido e pelo fato de estar sepultando um ente querido, eu estou feliz com isso. Estar é circunstancial. Por isso a minha pergunta foi: você é uma pessoa feliz? Porque quando você está em Jesus, apesar das circunstâncias, você é uma pessoa feliz. A felicidade não é um sentimento, não é uma emoção, não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão tem nome, tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque felicidade tem nome, felicidade é Jesus. Mas eu não preciso ser nenhum psicólogo cristão para perceber que há muitos cristãos que, embora sejam salvos pela graça, membros de uma igreja genuinamente evangélica, que tenha certeza que seu nome está escrito no livro da vida, que aguarda a gloriosa volta do Senhor Jesus, que não estão desfrutando desta alegria, que a Bíblia chama de indizível e cheia de glória. Por quê? O que está acontecendo? Quem está saqueando a nossa alegria? Quem está roubando a nossa alegria? E penso que esta carta aos Filipenses, cujo tema central é a alegria, vai mostrar para nós alguns ladrões que podem roubar nossa alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Com a sua Bíblia aberta comigo, eu gostaria que você me ajudasse a identificar esses ladrões. E o primeiro deles está no capítulo 1, versículo 12. E Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem vocês as coisas que nos têm acontecido. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem conosco, querendo ou não, gostando ou não, planejando ou não, sonhando ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer. E às vezes chegam de súbito, sem aviso prévio, e botam a nossa vida de ponta cabeça. Você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Você sai de férias com a família e sofre um acidente. Você chega na empresa e é despedido. Você constrói um patrimônio em anos de trabalho, vem uma pandemia e derruba você.
10, 20 anos de casamento harmonioso, de repente um fato acontece, e o casamento acaba. Você cria uma filha com todo desvelo, vai ao altar e entrega essa filha àquele que você imaginaria, construiria para ela um cenário de felicidade, para descobrir em seguida que ela se casou com um homem rude, e esse casamento vai ficar machucado, ferido e terminar frustrado nas barras de um tribunal. Circunstâncias. Se você não tomar cuidado, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia fazer um resumão para nós, dizendo o seguinte: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se nós não olharmos para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, as circunstâncias podem roubar nossa alegria. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas jamais fogem do controle de Deus. Às vezes os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais são frustrados. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Paulo estava preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar, diz o capítulo 1. Quando os crentes livres viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles se mexeram. Ray Stedman, de saudosa memória, fala que um dos métodos mais eficazes para o crescimento da igreja, e eu não gosto desse método, é botar os pastores na cadeia. Se os pastores forem presos, as igrejas crescerão. Segundo lugar, porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. A pergunta é, o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Se Paulo estivesse livre, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Mas Paulo estava sob a égide do imperador. Ele era um cidadão romano. Durante 2 anos ele ficou em Roma, 61, 62. E tinha que ter um soldado algemado com ele em 3 turnos por dia, durante 2 anos. Tempo suficiente para que toda a guarda pretoriana tomasse conhecimento das suas cadeias em Cristo. E quando Paulo escreve no final da carta, capítulo 4, 22, ele diz, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro o maior missionário da igreja, e diante dele o seu auditório. Os soldados não podiam nem fugir,
porque estavam algemados com Paulo. E enquanto algemado com ele, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Durante 2 anos, a elite militar de Roma estava evangelizada. Tem hora que a providência é carrancuda, mas a face de Deus é sorridente. O plano de Deus não pode ser frustrado. Terceiro, porque Paulo estava preso em Roma, ele não podia visitar as igrejas, como era seu desejo e seu propósito. E então, o que ele fez? Ele começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente, nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo nesse momento, o capítulo mais emocionante da sua história. Não permita que as circunstâncias levem embora a sua alegria. Olhe para as circunstâncias da vida sob a perspectiva da soberania de Deus, da generosa providência de Deus. É aquele Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas há um segundo ladrão da alegria que eu gostaria de apontar. Capítulo 2, versos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. As pessoas nos fazem chorar mais do que coisas. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não vivemos uma sociedade perfeita. Logo, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. A questão não é se, é quando nós vamos ficar machucados. A questão não é o que as pessoas vão nos fazer. A questão é como nós vamos reagir a isso. Há uma única coisa que ninguém pode tirar de você, diz o Dr. Viktor Frankl, pai da logoterapia, que ficou vários anos preso num campo de concentração nazista e sobreviveu. As pessoas podem tirar a sua liberdade, as pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar sua vida, mas elas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas. A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. A pessoa amaldiçoa você, você bendiz a ela. A pessoa persegue você e você ora por ela. Você é livre. Por isso, eu posso lhes garantir que não há vida saudável, não há igreja saudável, não há família saudável sem o exercício do perdão. A Bíblia diz que quem não perdoa, não pode orar. Quem não perdoa, não pode trazer sua oferta ao altar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Perdoar não é uma opção, é uma ordem. Agora, perdoar não é fácil, mas é necessário. Porque quando você guarda mágoa no coração, isso é uma espécie de autofagia.
É a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa no coração, esta pessoa de quem você nutre essa mágoa vai dominar você, vai botar você numa camisa de força, vai botar um cabresto em você. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa vai se deitar do seu lado e virar o seu pesadelo. Você vai se assentar para tomar um lanche, a pessoa se assenta à mesa e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, e essa pessoa pega a carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na vida, e senti muitas, aconteceu no dia 2 de agosto de 1982, eu estava começando o meu pastorado em Bragança Paulista, sou filho caçula, meu irmão acima de mim, tinha acabado de completar 27 anos no dia 1º de agosto, no dia 2 de agosto ele foi assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco. A dor foi tão aguda e tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema eu perdi a voz, foi como um soco na boca do meu estômago. Mas quando Deus me devolveu a voz, a primeira palavra que Ele botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção, ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Conforme o Lipão já nos adiantou, a igreja de Filipos tinha alguns problemas. Aquela igreja, portas para fora, era uma bênção, era uma igreja missionária. Aliás, a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou Paulo em Roma. Portas para fora, era uma igreja maravilhosa. Portas para dentro, os crentes estavam batendo cabeça. Conforme já ouvimos, pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Hoje, gente, quando as mulheres começam a brigar, porque a coisa está feia mesmo. Evode e Sintique, santas mulheres de Deus, estavam brigadas. No dia que a Sintique dirigiu o louvor na igreja, a Evode não aparecia lá. No dia que a Evode ia para a cantina da igreja, a Sintique não passava lá para comprar um pastel. As duas não estavam conseguindo resolver o problema delas. Eram crentes, mas brigadas. Tinha gente na igreja de Filipos que até trabalhava na igreja, desde que ele ficasse debaixo dos holofotes, vanglória. Tinha gente que participava, desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo. Eu acho que informaram a Paulo, dizendo: Paulo, você que não está aqui agora, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não tem jeito não. Aí Paulo diz: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o seu igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Meu amado irmão, em nome de Jesus, está na hora de você tomar a decisão de perdoar. E eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola do Senhor Jesus, a parábola do credor incompassivo.
Jesus contou que um rei acertava a conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender a sua família. O homem pediu misericórdia, o rei perdoou a ele a imensa dívida de 10.000 talentos. O homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que pagar, o homem pediu misericórdia e disse: não tem misericórdia não, agarrou o cara e disse: paga o que você me deve. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar o cidadão lá, falou: camarada, que negócio é esse? Eu te perdoei 10.000 talentos, você não conseguiu perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que me pagues o último centavo. A parábola terminou, Jesus dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola termina e eu não entendo quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou dito pelo não dito, não entendi nada. Jesus não contou apenas aqui uma parábola, ele contou aqui uma hipérbole. Ninguém podia dever 10.000 talentos no primeiro século, ninguém, em Israel, ninguém. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Logo, a dívida era o quê? Impagável. Mas por que Jesus contou essa parábola com essa cifra tão exagerada? Para mostrar para você e para mim que esse é o tamanho da nossa dívida com Deus, impagável, e Deus nos la perdoou completamente. Aquele homem perdoado encontra alguém que lhe deve 100 denários, o que são 100 denários? 100 dias de trabalho. Quem tinha acabado de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido. Sabe o que a Bíblia diz? Que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Sabe o que a Bíblia diz mais? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Aí você diz: pastor, é aqui que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, aí eu não consigo não. Então vou lhe fazer uma pergunta: você não consegue esquecer mesmo não? Não consegue? Se você não consegue esquecer mesmo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele não se esquece. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? Isso significa que Deus nunca mais lança no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você não cobra mais a dívida. Você não joga mais no rosto da pessoa o que ela fez. A Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Se você não tomar a decisão de perdoar, eu vou lhe dizer que as pessoas vão roubar a sua alegria. Eu vou dizer que você vai viver numa masmorra emocional.
e não vai ter paz. E uma pessoa magoada, ela não consegue ter unidade com ninguém, ela está de mal com ela mesma. Brota nesse coração uma raiz de amargura, e a raiz de amargura tem dois efeitos: ela contamina e ela perturba. Perturba quem a tem e contamina as pessoas à volta. Se nós queremos unidade, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós precisamos resolver os nossos relacionamentos e perdoar. E perdão é um exercício contínuo, diário. Todo dia dizer a conta. Às vezes nós machucamos uma pessoa até sem saber. Eu sei que os pastores dessa igreja são mais crentes do que eu, devem ser. Eu acho que o Lipão já está naquela fase assim, que ninguém fica chateado mais com ele. Mas de vez em quando eu passo alguns sustos. Eu chego na igreja e alguém me chama assim à parte e diz: "Ô pastor, estou chateado com o senhor." Mas o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. O senhor está lembrado daquele dia? Eu falei: "Não estou." "Não está?" "Não estou não." "O que aconteceu?" "O senhor lembra que o senhor chegou? O senhor falou com fulano, com Beltrano, com ciclano?" "Eu estava bem perto, o senhor não falou nada comigo. Nem olhou para mim. E eu não me lembro mesmo. Ato falho, sei lá o que foi." Se a pessoa nunca viesse falar comigo, eu jamais pediria para ela desculpa, perdão. Então não está a lembrar de nada. Às vezes as pessoas ficam chateadas com você sem que você saiba. Às vezes há ruído de comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Eu sei que no casamento isso nunca acontece, mas a gente precisa constantemente zerar a conta, tirar a fuligem da alma, tirar essa neblina do caminho, para você ficar livre, para você ter leveza, para a alegria de Deus brotar no seu coração. Mas vamos, por favor, ao terceiro ladrão da alegria. Confira comigo, capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria é o dinheiro. O apego às coisas materiais, às coisas terrenas. E eu sei que aqui em Joinville, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Elas levantam cedo, vão dormir de madrugada, comem penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com coisas terrenas. Há pessoas que se casam e se descasam por dinheiro. Há pessoas que compram, vendem, corrompem, são corrompidas por causa de dinheiro. Há pessoas que matam e mandam matar por causa de dinheiro. Há pessoas que vendem a alma para o diabo por causa de dinheiro. Dinheiro é muito mais do que uma moeda, dinheiro é um espírito. Dinheiro é mamon. E talvez o ídolo mais adorado da nossa geração chama-se dinheiro. E Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus não chamou o diabo de senhor, Jesus não chamou César de senhor, Jesus não chamou o mundo de senhor, mas Jesus chamou dinheiro de senhor. No altar de Mamon, muitas pessoas se prostram, ainda hoje. Nós vivemos numa cultura muito interessante. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a economia global, o mundo global. Isso é um fato, não é verdade? Isso é um fato. Explode a guerra lá na Rússia, invasão da Rússia à Ucrânia, faltou fertilizante aqui para o Brasil. O preço do petróleo subiu, a economia no mundial está interligada, né?
E nessa economia global, diz Tom Cine que mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 50 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que nações. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. E essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, se você não tem tempo para a família, não interessa, essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. E eu explico. Em 1950, talvez alguns já tinham nascido aqui, nós consumimos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sirvo de referência porque fui criado na região rural. E eu que me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. E posso lhes garantir que meu pai não precisou me levar para psicólogo por causa disso. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, porque quando a criança nasce hoje, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Claro. No dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro, alguém duvida disso? Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar um conceito de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Se a pessoa só tem dinheiro, ela é paupérrima, ela é miserável. Por isso, curiosamente, quando John Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele sobre a riqueza dele. E aí o contador o curioso muito jeitosamente conseguiu chegar perto do contador e perguntou assim: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou surpreso para ele e disse: você não sabe? Ele: não me conta. Cara, ele deixou tudo, ele não levou 1 centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem bolsa em mortalha, não tem caminhão de enterro e mudança, tem caminhão de mudança e enterro. É por isso que o apóstolo Paulo, tratando dessa matéria, diz o seguinte: você não trouxe nada e você não vai levar nada. Tendo, portanto, que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Agora é claro que o problema não é dinheiro. Se você tiver algum problema com dinheiro, pode transferir para mim que eu não tenho nenhum problema com isso. O problema é o amor do dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é possuir riqueza, o problema é a riqueza possuir você. O problema não é ter dinheiro no banco, o problema é entronizar o dinheiro no coração.
O dinheiro é uma bênção, a riqueza é uma bênção, e a igreja deve orar para Deus dar para ela milionários, bilionários, para investir na obra de Deus, para levantar mais missionários, para plantar mais igrejas, para construir novos templos, para fazer a obra de Deus avançar. Mas quando você bota o seu coração no dinheiro, você nunca é feliz. A Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro dele nunca vai se satisfazer. Você pode pegar o cara mais rico do mundo, ele quer mais, sempre quer mais, porque o dinheiro tem na sua essência, no seu DNA, insatisfação. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Por isso eu posso lhe garantir uma coisa, e Jesus disse: você quer ser feliz? Ajunte tesouro lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você, porque quem faz você feliz não é o dinheiro, é Jesus. É só Jesus que pode satisfazer o seu coração, é só Jesus que pode preencher o vazio da sua alma, é só Jesus que pode dar sentido a você, só Ele tem vida e vida em abundância. Mas vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, por favor, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permita uma perguntinha. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Hoje, já viu? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Antecipando os problemas? O problema está vindo lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Gente, a ansiedade é o mal desse século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, e de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Também, gente de classe média, menino, faz 3 anos, já botou uma mochila pesada nas costas do coitadinho, e haja agenda para ele, haja agenda. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma menina brincando assim, parece que estava tranquila. Eu fui chegando devagarzinho, falei: filha, que vidona, hein? Ele olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Pregando há poucos dias em São Paulo, no intervalo de uma palestra para outra, fui tomar um cafezinho, tinha uma menina fazendo uns desenhos, um menino de 10 anos. Falei: e aí, filha, como é que tá? Falei: eu estou estressada. Falei: como? Estou estressada. Falei: ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Puxar em direção oposta, apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Há muitas pessoas ansiosas, e Jesus foi claro dizendo que a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 45 centímetros, um côvado ao curso da sua vida. Você não melhora o seu performance ficando ansioso hoje para um problema que você possivelmente enfrentará amanhã. Aliás, estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí a gente sofre desnecessariamente. Se vier a acontecer, vai sofrer 2 vezes, sem energias para enfrentar o problema. Ansiedade é prejudicial. Quando eu era seminarista, seminário de Campinas, um dia eu levantei de madrugada para beber água. O bebedor ficava no corredor, e eu estou passando pé por pé para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta. Quando eu observo melhor, ele estava chorando, mas chorando a cântaros, soluçando.
E eu entrei apressadamente, disse, o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Disse, não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei, mas qual o problema? Ela tem algum acidente, está no hospital? Eu falei, não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Eu falei, cara, mas larga, deixa sua mãe viver, cara. Tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Pior que esse aí foi uma mãe que entrou no meu gabinete pastoral com a criança de 3 meses chorando. Não era a mãe, não era a criança chorando não, a mãe chorando. Falei, o que aconteceu, mãe? Qual o problema? Falei, eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei, mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Como é que você resolve isso, gente? Tem remédio na farmácia? Como é que resolve esse problema da ansiedade? Paulo diz assim, não andeis ansiosos de alguma coisa? Não, de coisa alguma. O que é coisa alguma, gente? É coisa alguma, pronto, não precisa falar mais nada, está explicado. Qual o remédio que Paulo dá para curar a ansiedade? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra oração, aí na língua grega, traz a ideia de adoração. Então Paulo está nos dando 3 remédios para curar a ansiedade. Primeiro, adoração. Segundo, petição e súplica, que é a mesma coisa. E depois, ações de graças. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é. E você adora a Deus pelo que Deus faz. Então, eu vou fazer uma oração de adoração, é o que Paulo recomenda para resolver o problema da ansiedade. Eu chego diante de Deus e digo, meu Deus, eu quero te adorar porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu redentor, Tu és o meu consolador. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Deus onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus bom, Deus fiel, Deus justo, Deus misericordioso, Deus perdoador. Eu quero te adorar porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque Tu és o meu pastor, porque Tu és a alegria da minha vida, porque Tu és a razão do meu viver, em nome de Jesus, amém. Aí você termina essa oração e diz assim, oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Ah, não combina mais. Combina não. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Irmãos, não tem nada mais importante na vida cristã do que saber quem é o nosso Deus. Quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Por isso o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre isso, ele diz, o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu Deus. É aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus. A W. Tozer, um dos mais prolíficos escritores do século passado, diz que o problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo e tomando o seu próprio pulso. Quando nós paramos para refletir quem é o nosso Deus, quão majestoso Ele é, quão glorioso Ele é, quão magnífico Ele é, quão digno de honra Ele é, quão glorioso Ele é, que cuida do universo, que sustenta o universo, mas que sustenta a sua vida, a ansiedade não tem mais espaço. Às vezes nós apequenamos Deus e agigantamos os nossos problemas. Mas o segundo remédio que Paulo recomenda é a petição.
e a súplica. Eu quero dizer para você que Deus é seu Pai, Ele conhece você, Ele ama você, Ele tem o seu nome escrito na palma da sua mão, Ele se importa com você, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece a sua angústia, Ele tem zelo por você. Você pode abrir o coração para Ele, você pode contar para Ele o que está doendo, o que está sofrendo, você pode agora abrir a sua alma e despejar para Ele tudo aquilo que está incomodando você, porque Ele ama você, tem cuidado de você. Antes que as palavras cheguem aos seus lábios, Ele já conhece, antes que você peça, Ele já sabe o que você precisa. Ponha diante dele a sua necessidade. Mas o terceiro remédio é ações de graças. E há poucos dias uma pessoa me disse assim: pastor, mas como dar graças nessa pandemia? Mais de 6 milhões de pessoas morreram. Enterrei um parente querido. Meus negócios colapsaram. Como vou dar graças? Eu quase morri de Covid, fiquei entubado vários meses. Como dar graças? Me permita então trazer aqui à nossa memória algumas coisas. Você está vivo e está aqui. Gente melhor que nós partiu. Mas se você não encontra nada para dar graças, me permita uma pergunta: quanto vale seus olhos? Você está enxergando? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um coração que bombeia sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você estar respirando aqui e não estar num respirador mecânico? Quanto vale isso? Um dos grandes dramas nessa pandemia foi quando um dos maiores banqueiros do mundo brasileiro morreu de Covid, e a filha disse: o meu pai, sendo dono de um grande império econômico, morreu por aquilo que era de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale o fato de você estar respirando? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos, trazendo energia e força para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter roupa quente para vestir? Quanto vale você ter comida na sua mesa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter igreja? Quanto vale você ter irmãos? Quanto vale você ter o seu nome no livro da vida? Quanto vale isso? Então pare de murmurar e comece a dar graças a Deus. E quando você começa a dar graças a Deus, a ansiedade não tem mais lugar no seu coração. O resultado é que Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. É por isso que a paz vem guardar a cabeça e o coração, a razão e a emoção. Mas a palavra guardará no grego é montar guarda, montar sentinela. Deus manda uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e ao redor do seu coração. Quando a ansiedade quer entrar, não consegue mais, porque a paz de Deus está guardando a cidadela da sua mente e do seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lipão, quando eu era jovem, eu entrei numa igreja, e alguém muito conceituado disse a seguinte frase: o projeto de Deus não é fazer você feliz, o projeto de Deus é fazer você santo. Aquilo não desceu redondo, não desceu, porque uma coisa eu tenho certeza: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas a ideia de que Deus não me fez, o projeto de Deus é que eu seja feliz, eu não entendi, fui pesquisar, e talvez quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos do passado, lá da Inglaterra do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta num dos catecismos que escreveram: qual é o fim principal do homem? E a resposta deles foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper,
Quando ele diz que o problema nosso não é a procura da felicidade, não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus o criou e o salvou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de amar a Deus, de glorificar a Deus, de fruir a Deus, de desfrutar da intimidade de Deus, é porque na presença de Deus que tem plenitude e alegria, e é na sua destra que tem delícias perpetuamente. Então eu quero lhe dizer nesta tarde, que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu quero terminar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta tarde. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.